Bom dia, graça e paz. Deus é bom o tempo todo. Eu louvo a Deus nesta manhã. Porque o Senhor é maravilhoso, Ele tem me ajudado. Ontem eu passei muito mal, o dia inteiro, parte da noite também. Mas Deus, Ele é muito bom. Hoje eu amanheci bem melhor, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito, porque Deus é bom, a sua bondade é eterna, e eu apenas glorifico o nome do Senhor, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Eu quero nesta manhã louvar a Deus pelo amor dEle, pela graça dEle, pela misericórdia. E eu quero trazer uma palavra de reflexão neste dia, que é o pastor Nelson. Que Deus possa estar ajudando a todos nós e que nós possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo e a sua misericórdia, ela é eterna, dura de geração em geração. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque Jesus é bom o tempo todo. Em todos os momentos nós podemos glorificar a Deus, podemos glorificar o nome do Senhor, porque a sua misericórdia não tem fim. Eu quero meditar sobre o vale da sombra da morte, que você possa compartilhar aí com outras pessoas. Ontem à noite eu ia fazer live, mas não fiz, não pude fazer. E eu quero tão somente louvar a Deus, porque cada dia nós temos uma experiência, cada dia nós vemos a mão do Senhor sobre nós. Ontem eu sentia muita fraqueza no meu corpo, nos meus braços principalmente. Aí eu deitei, era 7 da noite. Consegui dormir até meia-noite e depois despertei, né? E graças a Deus estou aqui. E cada manhã que nós temos, nós podemos louvar a Deus. E eu quero agradecer a Deus por tudo. Estou fazendo uma campanha de oração todos os dias às 5 da tarde. Você é o meu convidado a estar comigo. Às 5 da tarde, cada dia, nós estamos nesta campanha de oração. E o Senhor está nos abençoando. Eu quero falar sobre o vale da sombra da morte, meus queridos, que nós encontramos no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E o que é que nós podemos ver com isso? Deixa eu ler aqui o Salmo 23. Eu vou ler o Salmo todo, ok? Compartilhe aí, pessoal, com outras pessoas também. Uma feliz sexta-feira para todos vocês. Aqui da cidade de Valparaíso, professor Nelson, pastor Nelson, servo de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Louvado seja Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí eu tenho essa Bíblia aqui, de King James, e no versículo 4 diz: os verdes prados, o vale da sombra da morte são ambos caminhos do Senhor. Esse fato coloca em Deus a responsabilidade última sobre tudo o que acontece em nossas vidas. Nossos inimigos podem tramar, o diabo pode tentar, nós podemos fraquejar, mas só Deus dirige as nossas vidas e permite ou não cada um de todos os eventos que ocorram conosco com um propósito soberano, instrutivo e benéfico. Além disso, a presença do Senhor nos livra do pior dos monstros, o medo. A palavra hebraica é Salmavet, cujo significado literal é sombra da morte, que ocorre cerca de 20 vezes no Antigo Testamento, tem igual sentido de escuridão e de fases críticas na vida, quando não conseguimos enxergar a saída. Nosso Deus está então presente em todos os momentos, em todas as situações. O Vale da Sombra da Morte parece nome de filme de terror. E Vale da Sombra da Morte, que a imagem, né, é terrível quando nós imaginamos esse vale, mistura apenas uma expressão, três conceitos que nos metem medo. Vale fala de um lugar desprotegido, ladeado por altas e perigosas escarpas, onde na realidade é fácil ser vítima de uma emboscada ou de uma alavanche. E sombra nos lembra medo, o medo mais primitivo do ser humano, que é o escuro, a falta de luz, o frio, a ausência do sol, a impotência diante dos perigos, diante das dificuldades, que porventura estejam escondidos aí no Vale da Sombra da Morte, onde não conseguimos enxergar, onde não conseguimos ver. E morte, na realidade, dispensa até nós comentarmos sobre a morte, porque a morte é algo muito complicado, é algo muito pavoroso, é algo de medo. E isso implica falta de proteção, total impotência diante dos problemas, diante das situações, depressão, angústia, solidão. Não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual, um lugar psicológico, onde na nossa mente nós passamos por momentos esmagadores, momentos terríveis, momentos tristes, e pensamos que não há saída, que não há proteção. E uns entrarão nessa região, ou seja, em suas regiões bem mais profundas, porque tudo em nossa vida depende do nosso estado emocional, depende de como nós encaramos a vida, nós encaramos as situações, e muitas vezes nos angustiamos, choramos, nos decepcionamos, e não temos uma saída, não temos uma solução. Porém, só sabe na realidade explicar a situação do Vale da Sombra da Morte quem está vivendo aquele problema. Quem está na realidade enfrentando o pior momento de angústia,
na sua vida. E o que acontece aí de extraordinário no Vale da Sombra da Morte? Deus nos mostra, por meio do Salmo 23, do rei Davi, né? Uma outra possibilidade. Ele mostra a sua mão estendida em meio ao desespero, em meio à situação. Quando algo parece impossível, quando tudo parece que não está dando certo ou que não vai dar certo, e nos descabelamos e pensamos, estou no fundo do poço e não tenho uma saída. Mas é justamente aí que nós podemos ver em nossa miragem uma saída, que é a presença de Deus em nossas vidas. Vale é passagem apertada, é um penhasco, é uma parede montanhosa. Vale significa apertos, dificuldades que nos tiram o sono, a ansiedade, os pensamentos negativos. Nós podemos usar essa metáfora para especificar o que é vale. E sombra da morte é a forma da pessoa, mas não é pessoal. Aí nós temos a projeção da nossa vida, a projeção do objeto que é levado para um lugar difícil. E a sombra é algo não legal. E essa morte é apenas uma sombra. É apenas uma reflexão. Sombra é uma projeção. Mas a palavra do Senhor diz que não temerei mal algum, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que nós precisamos é viver essa realidade da presença do Senhor em nossos corações, da presença do Senhor em nossas vidas. É ter a certeza da presença de Deus. Quando nós temos certeza da presença de Deus, nós vamos caminhar seguros, sabendo que em meio ao perigo, Deus está presente. E quando nós nos desesperamos, quando tudo está muito difícil para nós, o vale da sombra da morte não está mais ali. Onde você está? Que lugar é esse onde você chegou? Que situação você? Em que situação você se encontra? Você se encontra numa situação de aperto? Numa situação terrível, tenebrosa? O Salmo 23 responde que o Senhor nos guia a pastos verdejantes, junto a águas de descanso, o local onde sua alma poderá encontrar refrigério. E o nosso refrigério está no Senhor. Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça. Quando você consegue inspirar fundo e dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí você vai perceber o quanto a presença do Senhor, ela nos leva a ter uma esperança, nos leva a ter uma segurança. Você percebe então que a cada passo dolorido da sua vida, da sua jornada, de uma ponta a outra, você vai encontrando o vale da sombra da morte, mas o que é que vai acontecendo aí? A graça de Deus vai nos envolvendo de uma forma tão magnífica que nós podemos descansar nos braços do Senhor. Nós poderemos ver a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. E a presença do Senhor faz toda a diferença e muda todo o cenário. Quantos momentos complicados, quantos momentos difíceis eu já atravessei e tenho atravessado. Ontem mesmo eu não estava bem, eu estava muito mal.
E às 5 da tarde eu fiz uma live, porque eu estou fazendo uma campanha de oração todos os dias às 5 da tarde. Eu não falei para ninguém o que estava sentindo, mas a presença de Deus estava ali na minha vida de uma forma fenomenal, de uma forma extraordinária. O Vale da Sombra da Morte, no Vale da Sombra da Morte, você pode sentir a presença de Deus, você pode sentir a misericórdia do Senhor, as lembranças daquele período terrível que nós já passamos, ou que você já passou, as feridas dos meses, dos anos, dos dias que você atravessou e você não encontrou alguém para te ajudar, mas era justamente ali naquele momento que o Senhor estava presente na tua vida, caminhando contigo, levando-te a enxergar algo melhor, levando-te a enxergar algo maior, que a presença de Deus não venha a faltar em nossos corações. Você pode aí compartilhar com outras pessoas, você pode colocar aí coraçãozinho, colocar algo que expresse a tua alegria de você estar diante desta live, eu falando para você sobre o Vale da Sombra da Morte, mas que Deus está contigo aí nessa situação. Nesse vale tudo é difícil, mas nós somos guiados por Ele. A sombra é o medo da morte, mas é aí que nós ouvimos a voz do Senhor, porque somos ovelhas do seu aprisco, somos ovelhas do seu pasto e conhecemos a voz do bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A palavra do Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas. Ei, meu querido, meu lindo, minha linda, minha querida, Deus, Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Sabe que os dias difíceis, os dias de sequidão, na realidade, surgem em nossas vidas. Mas enquanto nós estamos caminhando na presença de Deus, muitas vezes nós não enxergamos tanto ou não sentimos a presença de Deus porque a escuridão nos envolveu. Mas, por outro lado, nós podemos observar que Deus está conosco, nos livrando, ungindo a nossa cabeça, nos direcionando, nos dando força, nos guiando para algo mais marcante em nossas vidas. Quem sabe que você está passando nesta manhã por um momento sombrio, por um momento triste, por uma manhã fria, solitária e apavorante, mas eu quero te dizer uma coisa: neste vale Deus está contigo. Neste vale, Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agarre-se com todas as forças à presença do Senhor. Se você neste momento está atravessando o Vale da Sombra da Morte, eu te convido a observar os pastos verdejantes que estão diante de nós. As águas tranquilas, as águas de descanso, ao refrigério, a justiça do Senhor. Não tema a nenhum desses perigos. Não temas, porque o Senhor Jesus está contigo. Esta é a nossa esperança. Minha garganta está doendo muito. A presença de Deus em nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando nós começamos a ver, a enxergar, a sentir a presença do Senhor, coisas gloriosas começam a acontecer. Fenômenos extraordinários começam a vibrar dentro de nós, sabendo que a presença do Senhor é algo marcante, sabendo que a presença do Senhor é algo fenomenal, é algo lindo. Portanto, meu querido, por mais que difícil seja a situação, o Vale da Sombra da Morte, mencionado no Salmo 23,
refere-se justamente a esses momentos difíceis e perigosos. Não a morte literal, mas a uma sensação de medo, a uma sensação de desespero. É um período de provação que nós estamos passando. Um período em que a nossa fé está sendo testada. Não é morte literal, é uma metáfora para momentos de angústias, para momentos de tristeza, para momentos de dificuldades. É um tempo realmente em que Deus está testando a nossa fé, provando a nossa fé. É um tempo de provação. É um tempo em que a fé é testada e a confiança de Deus é fundamental nestes momentos de dificuldades. Porém, são nesses momentos de dificuldades, mesmo no vale, o salmista declara que Deus está presente. Se Deus está presente, meus queridos, nós podemos descansar. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 46 e no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é que eu posso atravessar este vale? Através da fé e da confiança. Acreditar que a proteção divina nos guia diante do medo, nos guia diante da enfermidade, diante da falta de emprego, diante da falta de pão. O Senhor, Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos angustiadores. Portanto, tenhamos fé em Deus. A fé, queridos, ela remove montanhas. Qual é o vale que você está atravessando? Qual é a montanha que você está atravessando? Nesta manhã, eu te convido a olhar para cima. Eu te convido a buscar forças em Deus e não se deixar abater pelo desespero, não se deixar abater pelos problemas desta vida. A palavra do Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então observem, como é que eu posso atravessar o vale da sombra da morte? Eu posso atravessar com fé na presença do Senhor, com a confiança no Senhor. A fé, queridos, ela age no momento em que eu estou passando por muitas dificuldades. Tamanhas dificuldades que muitas vezes eu posso não acreditar, mas acredite que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu preciso olhar para cima. O salmista, diante das lutas, diante das dificuldades, no Salmo 121, ele disse, deixa eu ler aqui para nós, Salmo 121, quando ele estava passando por momentos de tantas dificuldades: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Observe aqui, ele está aí tendo um diálogo com o Senhor, perguntando ao Senhor e dizendo: Senhor, o que é que eu posso fazer? Eu estou em aperto, eu estou em luta, eu estou em aflição. Mas aí nós vemos neste Salmo 21 um diálogo litúrgico de confissão e testemunho da fé absoluta no controle divino do universo. Deus, Ele controla todas as coisas, Ele controla todas as situações. E este desabafo é a expressão, e a expressão de louvor para com Deus pode ocorrer na intimidade de um coração sincero, na intimidade de um coração puro, quando ele pergunta: de onde me virá o socorro? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aqui na Bíblia tem uma explicação dizendo: esse desabafo e a expressão de louvor com Deus pode ocorrer na intimidade do coração. Como o refrão do Salmo 42 e 43, nas caravanas de perigos que vinham de lugares distantes para celebrar ao Senhor no templo de Jerusalém, ou na vida diária de todos nós peregrinos rumo à glória eterna, na qual os crentes fiéis serão recebidos. Os povos pagãos, vizinhos a Jerusalém, como os Baalins,
costumavam cultuar entidades que dominavam os montes literalmente e no original hebraico, lugares altos, ao redor da região. Curiosamente, a cidade de Sião foi erguida sobre esses montes. A vigilância amorosa e poderosa de Yahvé, Jeová, sobre os seus filhos é um grande apelo para que nós possamos confiar nele diante dessas circunstâncias. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Onde ele via somente culto a deuses pagãos, mas olhando para cima, olhando para o Senhor, o autor e o consumador de nossa fé. Aí nós recebemos o que? Nós vamos receber um apoio do Senhor. Receber e oferecer apoio durante os momentos mais difíceis. Porque Deus, Ele é o nosso Criador. Mas como nós podemos atravessar o vale da sombra da morte? Com perseverança, não desistir, pois a travessia é passageira e a vitória é possível. A vitória é garantida. O Senhor está conosco. E o que é que nós podemos aprender diante desse vale? Nós podemos aprender que a nossa fé será fortalecida. Amém? Atravessar o vale fortalece a fé e a confiança em Deus. Por quê? São nos momentos mais difíceis que nós vemos a provisão de Deus. São nos momentos mais difíceis que nós vemos a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas. Eu já passei por tantos momentos difíceis, até privações econômicas, e Deus sempre usou alguém para me auxiliar. Eu fiquei no campo missionário muitos anos, e mesmo lá tendo um salário enviado pelo Brasil, porém aquele salário ele não alcançava as nossas necessidades ao cambiar, ao mudar para a moeda, que era o Guarani naquela época. Hoje também ainda é o Guarani, mas Deus sempre usava um, usava outro, nos abençoava com ofertas, nos abençoava com roupas, com sapatos, com comidas, e assim foi a provisão do Senhor de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial. Louvado seja Deus. No Vale da Sombra da Morte, nós aprendemos a ter um fortalecimento espiritual. Eu me lembro, tenho meu filho hoje, que ele vai completar, em agosto ele vai completar 37 anos, e naquela época, acho que ele tinha 5 a 6 anos de idade, e passando por uma dificuldade muito grande. Eu só sei que o meu filho, ele teve um momento em que ele ficou paralisado, ficou sem vida durante mais de 1 hora. As unhas dele ficaram roxas, algo branco saiu pela boca do meu filho, chama-se Douglas Patrick, e ali eu me lembro que o missionário Telmo, que morava conosco também, hoje ele é pastor, mora em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu me ajoelhei ali na cama, coloquei os meus filhos gelados sobre os meus braços, a minha esposa totalmente desesperada, chorando, havíamos perdido o nosso filho, e eu comecei a orar e dizer a Deus: Senhor, estou no campo missionário, e agora meu filho está aqui morto, e eu quero que o Senhor opere um milagre. Aí eu me lembrei da visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, quando disse: sopra o Espírito sobre esses mortos, e naquele vale de ossos secos, aqueles ossos começaram a se juntar um ao outro, a terem vida, e eu comecei a lembrar daquele espírito de profecia. Eu comecei a dizer: sopra o Espírito de vida sobre a vida do meu filho. Depois de 1 hora e 20 minutos, o meu filho voltou a ter vida. Hoje ele tem 37 anos. Isso nos fortaleceu. Eu nunca esqueço desse episódio, nunca esqueço dessa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos fortalece a nossa fé e nos leva a um crescimento espiritual. Naquele momento o que era que estava acontecendo na minha vida? Eu estava atravessando o vale da sombra da morte. E o Senhor atendeu o nosso clamor, atendeu a nossa oração. Louvado seja Deus, glorificado seja
o nome do Senhor nosso Deus. Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele é grande, Deus é digno de louvor, digno de honra. Fortalecimento da fé. No Vale da Sombra da Morte também nós temos crescimento espiritual. A experiência de superação do vale. A experiência no vale pode trazer amadurecimento e compreensão da graça divina. O que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas a misericórdia do Senhor nos envolve de uma forma tão grande, aleluia, que nós podemos perceber, que nós podemos ver o agir de Deus, nos dando um crescimento espiritual. E outra coisa que nós aprendemos no Vale da Sombra da Morte é testemunho de superação. A experiência de superação no vale pode inspirar a fortalecer outras pessoas, porque nós passamos por aquele problema, nós passamos por aquela situação, e o Vale da Sombra da Morte é um período desafiador, mas não precisa ser temido, porque com fé, com esperança em Deus, com o apoio do Senhor, é possível você atravessá-lo e emergir e sair mais forte, com uma fé completamente renovada na presença de Deus. Eu louvo a Deus nesta manhã, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que Ele unge a nossa cabeça. No Salmo 23 aí falou sobre essa unção, como Ele unge a nossa cabeça. Unges minha cabeça com óleo, o cálice transborda de alegria, e nós vemos aí que nas ovelhas pode acontecer uma oestrose, que é a enfermidade causada por moscas, mas quando o pastor unge a cabeça da ovelha, as moscas não podem pousar, não podem ficar ali. Moscas, cabeça onde há pouco eram depositados larvas, ovos no focinho das ovelhas, mas não vai estar lá porque a unção fez com que aquelas moscas não permanecessem. E quando há larvas, vai se desenvolvendo por dentro das narinas, e as ovelhas ficam desesperadas, querendo se livrar desses gussanos. Aí o que é que fazem os pastores? Eles misturam óleo, azeite, ou mesmo com linhaça, outros perfumes mais sufocantes, e colocam ali sobre aquelas ovelhas. E o pastor ungia com bastante óleo na cabeça e no focinho das ovelhas. Então as moscas não podem permanecer ali, não podiam permanecer ali, e elas eram livres. Isso significa proteção. Meus queridos, no Vale da Sombra da Morte, nós temos a proteção do Senhor. Nós temos a proteção do Espírito Santo. A proteção de Deus sobre as nossas vidas é algo fenomenal, é algo grande, é algo lindo. E eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor está te protegendo. O Senhor está te levando a ter uma experiência nestes momentos de dificuldades, nestes momentos em que você está precisando de proteção, em que você está precisando do cuidado do Senhor, em que as adversidades têm se levantado. Louvado seja Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O Vale da Sombra da Morte está escuro para os nossos olhos, está escuro para os olhos humanos, mas não está escuro para Deus. Quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum, mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está falando sobre a proximidade, sobre a presença de Deus, e isto é o suficiente para que nós possamos entender a expressão do grande amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. A vida cristã muitas vezes nos oferece caminhos difíceis, nos oferecem desafios, nos oferecem momentos de escuridão, mas é durante esse tempo, é durante esse período que o Senhor
Ele vai estar conosco de uma forma toda especial. Então esse Salmo 23, escrito pelo rei Davi, é uma expressão profunda da confiança e da dependência de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nos diz particularmente algo em cada um de nós, mas é aí que nós reconhecemos que o Senhor, Ele está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo, queridos, é uma declaração pessoal e poderosa, de muita confiança, de muita segurança, da presença de Deus em nossos corações. O Salmo 23 é o mais pessoal de todos os salmos, e é um grande testemunho da presença de Deus em nossas vidas, da proteção de Deus em nossas vidas. Nós vemos Jesus, ele é identificado como o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Que nesta manhã você possa ter Cristo em tua vida, em teu coração, sabendo que ainda que você possa estar diante do vale da sombra da morte, nós somos peregrinos nesta terra, não apenas trabalhadores. Nossa vida aqui é um passeio, nossa vida aqui é um momento, nossa vida aqui é passageira, é um passeio através de um país selvagem, através do vale da sombra da morte, onde não podemos ver nosso caminho e onde temos razão para temer a cada passo que damos. Mas embora diante de todos os perigos, diante de todas as situações, creia que o Senhor está contigo. Louvado seja Deus. O que este vale nos ensina na sua presença? Nos ensina a ter paz, nos ensina a ter segurança, nos ensina realmente sobre o cuidado do Senhor. E o Senhor prometeu estar conosco. A presença de Deus é uma constante em minha vida, é uma constante em tua vida. Lembre-se neste momento de agradecer a Deus, de agradecer ao Senhor, porque Ele está em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Como é que eu posso aplicar isso no dia a dia? Confiar no Senhor com todo o nosso coração. Provérbios capítulo 3 e versículo 5. E a confiança em Deus está destacada aí de uma forma maravilhosa em nosso dia a dia. Nós devemos exercitar a nossa confiança no Senhor. O que é que está acontecendo contigo? Qual é o teu problema nesta manhã? Como você pode aplicar essa fé na tua vida? A passagem do Salmo 23, aí no Vale da Sombra da Morte, nos lembra muitos desafios, mas em cada desafio, Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu tenho aí como um lembrete que eu preciso ter resiliência espiritual, suportando todas as dificuldades, enfrentando todas as situações, e a presença do Senhor está comigo, está contigo. Isso é uma questão muito pessoal, muito individual, mas eu te digo, olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço pelas dificuldades, pelas lutas. Eu te louvo, Deus, de todo o coração, porque o Senhor é o Deus presente que está conosco em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Abençoa, Deus, esta pessoa que ouviu esta mensagem, e que esta pessoa possa aplicar no seu dia a dia, Senhor, e que nós possamos te louvar,
te agradecer, porque ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, a tua presença é algo extraordinário. Eu te agradeço, ó Deus, pela minha vida, me ajude, me dê saúde, ensina-me a te servir, ensina-me, Senhor, a amar, ensina-me a pregar a tua palavra. Fica comigo, fica conosco. Fica com todos aí os meus ouvintes, ó Pai, aqueles que estiveram nos acompanhando, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.